Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Me Chama de Marketing. Eu sou a Fernanda Del Giudice e eu tô aqui com a Vanessa. Se apresenta aí, Van. Olá, eu sou a Vanessa Alckmin. A gente está aqui para o episódio 32 do nosso podcast. Já é a nossa temporada de 2024, né? Foi o terceiro episódio da temporada de 2024. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que a gente gosta muito, que é como vender nos stories. Inclusive, né, até aproveitando o gancho que você falou que a gente vai falar de um assunto que a gente gosta muito. Para vender nos stories, você precisa também trazer os assuntos que você gosta muito, inclusive, né? Então, assim, que já é aí uma parte muito importante da comunicação. Por favor, não fale de coisas que você não entende só porque elas estão em alta ou porque parece legal falar, mas sim que coisas que são naturais para você. Então, no nosso caso aqui, a gente gosta muito de falar de redes sociais, de marca, porque é o que a gente respira todo santo dia, a gente trabalha com isso, né, há muitos e muitos anos. E muito realizadas, inclusive, de estar nesse mercado aí que às vezes é desafiador, mas que é bem interessante. E hoje a gente vai falar de algo que a gente entende bastante aí, que tá, né, na nossa rotina há muito tempo, que são os stories, e mais especificamente como vender, né, nos stories, que é uma ferramenta, assim, muito boa para venda, para quem não sabe ainda, né? A gente faz isso todo dia, né, Fê? A gente está, né, produzindo conteúdo com base sempre em marca construída. A gente está produzindo conteúdo para os nossos clientes, a gente está produzindo conteúdo para a gente. E a gente está usando, no episódio anterior a gente falou do Instagram, né, um pouco mais geral. Nesse agora a gente vai focar nos stories. Então ali a gente falou também no episódio anterior, se você não assistiu, vale muitíssimo a pena assistir, então assiste na sequência. A gente falou sobre o Instagram e os seus subcanais, as suas subplataformas, né? A gente tem ali o feed, que vai funcionar de uma maneira diferente do que vai funcionar as lives, do que as lives funcionam. E por isso vai ter um propósito diferente, né? O direct é um outro canal que é diferente dos stories, que é diferente de um canal de transmissão, que é diferente do explorar. Então a gente tem ferramentas dentro da grande ferramenta e a gente, para conseguir ter uma comunicação que é efetiva no sentido de que a gente está construindo marca, de que a gente está gerando negócios para nossa marca, né, para o nosso negócio, a gente precisa entender esses canais e entender como as pessoas se comportam também na ferramenta, né, Instagram, mas também agora, que é o tema desse podcast, no Stories. Então, como que é o comportamento das pessoas no geral e como que é o comportamento da sua audiência também ali dentro desse formato, né? Dentro desse canal que a gente tem ali no Instagram. Então, a gente falou no episódio passado que o Instagram realmente tem aí vários canais, por isso que ele é a rede social hoje mais completa, assim, para se trabalhar. Então, se você tiver que escolher uma, escolha o Instagram, porque você consegue ali fazer praticamente toda a jornada, praticamente não, você faz toda a jornada de compra, né, do cliente, desde atrair alguém que não te conhece até fidelizar essa pessoa, construir comunidade. Então, não tem ferramenta melhor do que o Instagram para isso, mas claro que cada um, né, como você já disse, cada um ali desses canais dentro do canal Instagram, eles servem para um propósito. Então, o feed, ele vai ser, claro, também para falar com uma audiência que já te acompanha, mas é uma oportunidade de você espalhar a sua mensagem para as pessoas que talvez não te conheçam ainda, de ir parar num explorar, de ir parar num riozinho alto ali e trazer pessoas para sua conta ali para começarem a seguir. Aí você tem as lives que é para aprofundar ali. Live é um conteúdo mais denso, geralmente ali vai ser de meia hora para cima, né? No geral, não é um conteúdo curto. E é para quem está muito, muito interessado, porque quem é que vai ficar ouvindo ali você falar durante uma hora se a pessoa não está muito interessada? Então, é uma forma de você também elevar esse nível de consciência ali dos seus seguidores e entender qual que é a parcela daquele público que está realmente mais pronto para comprar de você. Então, a live também é uma ferramenta muito boa para venda. Tem o Direct, que também é outra ferramenta muito boa ali para venda dentro do Instagram, né? De você conseguir levar a pessoa para um a um ali para fazer uma conversa com ela. E os Stories, os Stories são bons para duas coisas, né? Primeiro, para você
aprofundar um pouquinho mais ali o relacionamento com a pessoa que tá chegando, então ela vai, a gente acha que às vezes a compra, a pessoa vem, né, chega ali no Instagram e ela no dia seguinte vai estar comprando alguma coisa da gente, não é bem assim, né? Esse processo, essa jornada de compra, ela é mais demorada e o Stories ele serve aí para você ir trazendo essa pessoa mais para perto de você. Então, mostrar quem é a sua marca, quem é você ali para que ela comece a confiar, ela comece a gostar e eventualmente também compre, porque é um canal muito bom para você fazer ofertas, né? Que aí, por ter um alcance menor, você vai falar com uma parte da base ali que está mais aquecida mesmo, também é um lugar muito, muito bom para fazer oferta, porque quem te acompanha todo dia está muito interessado. Então, por isso que a gente vai falar aqui como é que a gente usa o Stories para vender, né, Van? E aí, por quê, né? Hoje, os Stories, no Brasil, é o formato ali de conteúdo dentro do Instagram mais consumido. Então, a gente tem esse que é um excelente motivo para você pensar em começar, se você já está atuando no Instagram, como eu acredito que você já esteja. Então, começar a olhar para os stories com um olhar diferente, porque hoje, aqui, para nossa realidade do Brasil, ele é o formato que as pessoas mais consomem. As pessoas consomem mais de uma vez ao dia, né? Então, normalmente, nem eu, nem você, nem a Fê, a gente não entra ali nos stories apenas uma vez por dia. Vai acontecer isso 2, 3 vezes por dia. A gente acaba entrando ali, a gente dá uma conferida, né? A gente tem, sim, o maior número de acessos na parte da noite, então, onde as pessoas já saíram do trabalho, elas têm esse tempo para poder fazer isso, mas é normal que as pessoas, ao longo do dia, é um comportamento, não que deveria ser assim, que a nossa vida deveria ser assim, em relação às redes sociais, mas é a verdade, a gente acaba entrando, né? Eu e a Fê, a gente trabalha com isso, então a gente está sempre de olho também no que as pessoas estão, o que está acontecendo, né, em tudo. Então a gente precisa consumir também essa rede social com esse olhar, mas é comum de todos, né? As pessoas acabam ao longo do dia entrando ali e dando uma olhada no que está acontecendo ali nos stories. E a gente também não pode desconsiderar que tudo que a gente faz dentro do Instagram vai ter um impacto nos stories. Tanto como a gente consegue amarrar uma sequência de conteúdo que um vai conversar com o outro, né? Se trouxe alguma coisa no feed, no Reels, você vai levar para um Stories, ou vice-versa, né? As pessoas esperam uma lógica no seu conteúdo, uma lógica na sua comunicação. Então, nos Stories, a gente tem esse lugar para trazer mais do dia a dia, para trazer mais de você, para se conectar, se aprofundar em um relacionamento mesmo, né? Você ali com a sua audiência, mas vai sempre impactar, o seu conteúdo ele vai ser sempre, o seu story vai ser sempre impactado pelo conteúdo que você está postando ali, porque você pode levar aquela conversa para lá, as pessoas esperam que essa conversa seja levada para lá também, né? E além disso também, se as pessoas começam a consumir mais feed, o Instagram vai priorizar aparecer para ela ali a sua bolinha dos stories, né? Porque ele entende, a Fernanda começou a consumir o conteúdo do produtor X ali, então, de feed, ela viu 3 reels na sequência, vamos mostrar os stories também, então tudo tá interligado dentro do Instagram. Exatamente, por isso que não, assim, sempre vai ter um canal que você vai ser mais forte, né, que você vai descobrir melhor o jeito de usar ali, mesmo que cada um deles tenha uma função diferente, então vai ter alguém que não é o normal, vai ter, por exemplo, o Stories como um canal de descoberta. Isso não é nem um pouco o normal do comportamento da ferramenta, mas tem gente que produz tão bem os seus stories que os stories as pessoas indicam umas para as outras, né? Você consegue. O Carlinhos Maia, né, Fê? Então, não sei como tá as redes sociais dele hoje, mas quando deu aquele boom, era story. Então, mas não é o comum, né? A gente tá falando aqui do que funciona para a maior parte das pessoas. Mas pode ser, por exemplo, que você pegue tanto jeito e descubra ali uma forma de usar que ele também acabe se tornando um canal de descoberta. É o comum? Não é. Mas ele é muito bom, por exemplo, para realmente você conversar com aquela parcela da audiência que ela é mais interessada, ela se identificou mais com você, ela gostou mais do seu conteúdo, ela tá pensando se ela vai comprar algo de você ou não. Então,
Dá para você fazer esse cross-mídia, né? Por exemplo, de pegar um conteúdo que está no feed, desde que seja bem ambientado, vamos dizer assim, no Stories, né? Não simplesmente você compartilha lá, mas você envolve dentro de uma narrativa, que é a gente vai falar mais pra frente, mas que é um Stories, como o nome diz, o nome da ferramenta diz, literalmente o canal para você contar histórias. Então você vai ter sucesso se você souber contar boas histórias ali, amarrar tudo com stories, que foi, por exemplo, o que a Ava trouxe aí do Carlinhos Maia. Ele que tinha personagens, né? E aí por isso a coisa toma assim uma proporção muito grande. Mas não precisa ser o Carlinhos Maia para vender muito bem, obrigada, né? Desde que você saiba aí contar boas histórias nos stories. E há uma vantagem grande aqui que a gente tem estando no Brasil, é que o brasileiro ele consome muito redes sociais no geral, e o fato de ele consumir muitos stories mostra que essa parte da conexão, ou seja, de conhecer ali um pouquinho da história dos bastidores, de conhecer um pouquinho mais, para o brasileiro é muito importante. Então, sim, dentro da jornada de compra, é muito relevante que você construa primeiro esse relacionamento antes de fazer uma oferta, né? Não transforme aí o que a gente sempre fala, de fazer o teu Instagram em um panfletão digital, né? Que isso não funciona. E se você pega esse princípio e leva para os stories, então é pior ainda, né? Pior ainda. Nossa senhora, aí é pior ainda. Nós somos esse povo, né, Fê? Você trouxe um aspecto interessante. Nós somos esse povo que o mundo fala, somos calorosos, né? Sim. A gente presta atenção no outro, a gente gosta desse contato, a gente gosta do contato, eu ia falar da conexão, mas às vezes até do contato mesmo, né? O brasileiro, em alguns outros lugares do mundo, até incomoda a questão de pegar, de chegar muito perto, essa coisa que a gente tem, assim, mas dessa proximidade que a gente gosta de ter com as pessoas. E aí, o story, né? Os stories ali é o canal perfeito para isso, né? Para suprir essa necessidade que a gente tem como brasileiro disso, né? Então, saber entregar isso, ter essa comunicação que não é distante, essa comunicação que aproxima, porque afinal gostamos de estar perto, de saber, de entender, de ouvir, saber usar isso a nosso favor, e aí para a construção de marca, obviamente, marca forte vende muito mais, mas até mesmo no momento que você está fazendo de fato uma campanha de venda, então, e aí você está usando o seu story só para clique aqui, né? Só sempre link, não vai funcionar. Esse não é o propósito, não é esse o objetivo. Então, por que não fazer de uma forma diferente? Quando você tiver que colocar link, coloque o link. Mas de forma direta, coloque até de forma direta, né? Mas por que não construir uma narrativa, aproximar essas pessoas, desenhar mesmo toda uma estratégia de stories, mesmo de conteúdo específico para stories antes daquele momento que você vai vender mesmo. Então, saber utilizar, mais uma vez, como a gente falou no episódio anterior, saber utilizar o que a ferramenta te entrega, né? Como ela funciona ali a seu favor, saber jogar esse jogo a seu favor. Exato, né? A sutileza a arte da sutileza e é o que faz a venda na rede social acontecer, né? Então, você precisa desse passo anterior, assim. A pessoa não está, por exemplo, num Google, onde você já está muito pronto para comprar, porque você às vezes está precisando daquele produto, então você só joga lá, faz uma pesquisa e vai, de fato, comprar ali, né? Se o link for um dos primeiros, enfim, se tiver bons reviews. O Instagram, às vezes, ele funciona, a gente também falou no episódio anterior, como uma vitrine de confiança. Então, eu vou entrar no Instagram para ver se aquela marca é confiável, se eu me identifico, se eu gosto do que eu vejo, se for um nicho visual, por exemplo, uma loja de decoração, se eu gosto ali, né, do que eu vejo. É a vitrine mesmo. Se tem cara, se é um serviço, se aquele profissional ele tem uma cara confiável ou não tem, se eu tenho casos de sucesso de cliente, se eu tenho ali alguém que realmente parece entender do assunto que ela está querendo me vender. Então, o
O Stories, ele também vai te ajudar nesse processo, por quê? Porque a pessoa vai chegar ali e vai ver seu feed, né? Sua vitrine, vamos dizer assim, o primeiro impacto. Aí ela vai lá, eu ainda não tô pronto, não sei se, né, se esse aqui é a melhor opção, não vou acompanhar, vou ver ali o Stories, que é o primeiro conteúdo depois que ela passa a te seguir, que ela vai consumir mais, muito mais que o feed. Então, a não ser que você não esteja lá nas primeiras bolinhas, né? Que as bolinhas ali do Stories, quanto mais você consome e interage, como a Van disse, né? Os outros canais, eles também vão impactar se a pessoa vai consumir mais seu Stories ou não. Mas quanto mais perto a sua bolinha estiver ali do primeiro lugar, mais aquela pessoa vai ver o que você está produzindo. E é um paradoxo, né? Porque ela vai ver mais, logo você vai aparecer mais. Porém, para aparecer mais, ela precisa ver mais, entendeu? Então, assim, então você precisa saber como fazer essa pessoa ver mais. Exato. E aí você precisa contar boas histórias, porque senão ela pode até consumir um pouco e falar, ai, que chatice, né? Imagina, todo dia lá você fazendo uma oferta direta no... Por mais que ela queira comprar, chega uma hora que enche o saco de acompanhar. Você fala, tá bom, né? Eu ainda não estou convencida, mas você só tá me falando assim, compra, 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 olha o meu link. Não adianta, então você tem que realmente envolver, pensar ali que a pessoa tá no processo, mas que ela precisa de talvez de um pouquinho mais de... Ela precisa ser esquentada um pouquinho, né? Precisa aquecer um pouquinho ela para que ela de fato ali fale, beleza, confio em você, quero que você tem para vender. Você me gerou esse desejo suficiente aí para que eu queira comprar. E além de você criar esse relacionamento, essa conexão, tem também uma forma de você aprofundar um pouco o conteúdo e de você fazer essa construção de comunidade. E funciona muito bem, né, Van? Porque o Stories, ao contrário do feed ali, que muitas vezes é uma foto muito produzida, é um conteúdo mais bem elaborado, o Stories tem essa... que é bem entre aspas, né, porque a gente sabe que não é assim, que é um pouco mais... é o conteúdo do momento, ou pelo menos foi assim que ele foi criado, né, para ser mais cru, para ser mais realista. É do agora, e claro que não né? É, né? Para ser o do agora, exato. Tá acontecendo no momento, eu tô registrando aqui. A gente sabe que hoje, depois que as pessoas aprenderam a usar a ferramenta, não necessariamente é assim. Mas esse tipo de conteúdo continua funcionando muito bem, né? Aquele que parece aqui que eu não pensei para fazer, eu simplesmente liguei meu celular e comecei a trazer algo de legal aqui para as pessoas. Exatamente. É mais natural, né? Não é naquela coisa É o natural com estratégia. Isso. Mas não tem cara muito de superprodução. Não tem muito a cara... O que a gente sempre fala. De que uma marca, né? Vamos pensar numa marca que tem um rosto muito claro ali. E aí não foi a equipe dessa empresa que produziu, foi aquela pessoa do rosto ali que parou, sentou, pensou... Ele mesmo pegou o celular, gravou e tá transmitindo, tá comunicando aquilo, né? Mesmo que não seja, que tenha a estratégia toda ali por trás, mas que normalmente tem. Que normalmente tem. Vi de boca rosa, né? Não sei se você que tá assistindo lembra de uma polêmica que teve na época que vazou, entre aspas, ela mesma que postou, mas a estratégia dela semanal ali de conteúdo que ela tinha que postar nos stories. Então era terça postava isso, quarta era o filho, quinta era não sei o quê. As pessoas ficaram horrorizadas. Boca Rosa tem estratégia? Não pode. Mas como assim estavam surpresas? Blogueiro tem que mostrar a coisa como ela é, né? Mas e como que as pessoas estavam surpresas que ela, sendo empresária da forma como ela é, marqueteira da forma como ela é, né? Ela não existia uma estratégia. O que a gente está falando aqui é exatamente que precisa existir estratégia, né? Mas ela precisa ter essa carinha mais natural, ela precisa ser menos forçada, ela não precisa ter essa cara de que você está empurrando algo, de que não foi você, aquilo não parte genuinamente de você, né? Ela precisa... A gente vai falar aqui agora, a gente vai entrar aqui agora exatamente na parte do que funciona, né? Como que vai funcionar melhor, mas essa cara da proximidade, não vamos esquecer que é esse momento de conexão, as pessoas querem a conexão. Então as pessoas não vão se conectar com algo que elas não sentem uma verdade, uma autenticidade, né? Que elas não sintam uma verdade de certa forma ali. Então, o que a gente está produzindo ali? Está repelindo as pessoas? Então, quando chega a pessoa arrastou os stories ali, aparece o seu story, já é algo que rapidinho ela quer, pula,
vou fingir que eu não vi? Esse é o meu conteúdo? Ou é um conteúdo que a pessoa vai parar e vai prestar atenção, né? O que a gente está produzindo ali? Algo que está repelindo as pessoas? Opa, corre, foge aqui do conteúdo dessas meninas. Ou não, essa daqui é a Vanessa Fernanda. Vamos ver o que elas têm para falar aqui hoje. Então, como que a gente faz isso? Exato, e até para vender você precisa ser envolvente, né? Aliás, para vender você precisa ser envolvente. E a melhor estratégia é aquela estratégia que não parece estratégia. Se alguém tá percebendo que você tá fazendo alguma coisa de caso pensado, é porque tá ruim, né? Quando é boa, ninguém percebe, assim. Quando você já vai falar, ups, caí aqui, né? Mas aí agora então, Van, a gente até falou, né, que o Stories é realmente um ótimo canal para fazer essa construção de comunidade, até porque ele tem muitas ferramentas dentro dele que ajudam nisso, né? Então, tem a caixa de perguntas, tem as enquetes, tem ali os stickers, né, que as pessoas compartilham às vezes as mesmas coisas, as mesmas trends ali, né, e aí uma vai somando a outra. Tem essa sensação de que a pessoa está conversando porque ela está olhando muito diretamente ali pra tela do celular, porque ela está falando com você. Às vezes ela tá ali, né, assim, do jeito... Tem gente que aparece de pijama, sem maquiagem, então, de uma forma mais crua mesmo. Isso numa marca pessoal, né? Numa marca corporativa, você consegue trazer equipe, você consegue mostrar bastidores, você consegue fazer algumas coisas, mas aí a gente vai entrar agora nas ferramentas que a gente pode usar e como que a gente pode usar de fato o Stories da melhor maneira possível. E quais ferramentas que a gente pode utilizar no dia a dia e por que elas funcionam também, né? Então, bora lá, papel e caneta na mão aí, que é algo que esses pontos valem ser anotados aí para você colocar em prática nos seus stories a partir de amanhã mesmo. Não perca tempo. Exatamente. Primeiro ponto, a gente pode falar dos rituais, né? Aquilo que a gente faz com uma frequência. Você faz todos os dias, você faz um determinado dia da semana. Então, o que você tem de constância na sua rotina que as pessoas vão se identificar com isso, né? Que possivelmente a sua audiência não necessariamente precisa fazer igual, mas que ela é um momento que tem a ver com ela, que vai gerar uma mensagem que é compatível com aquilo que você quer transmitir. Então, rituais funcionam muito bem, né? A forma como você acorda, a forma como você vai trabalhar, a forma como você trabalha, o que você mostra ali do seu processo de algo que você faz todos os dias, né? A forma como funciona a sua marca. E isso, normalmente, esse ritual, isso que vai acontecer, pode reforçar uma visão de mundo, né? Pode reforçar a parte de um movimento que você vai liderar. Se a gente está falando grego com você aqui, quando a gente está falando de visão de mundo, se a gente está falando grego quando está falando de movimento, até outras estratégias que a gente pode trazer por aqui, é porque você está ouvindo pouco o nosso podcast. Você deveria ouvir alguns episódios anteriores para entender um pouco mais sobre o que a gente quer dizer quando a gente está falando sobre construção de marca, né? Quais são esses aspectos que a gente traz da marca para o conteúdo, para a gente conseguir comunicar e construir essa marca de uma maneira efetiva. Mas isso inclui, por exemplo, uma visão de mundo da marca. As marcas têm uma visão de mundo no momento que elas têm crenças, né? Tem algo que elas creem, algo que não, valores que elas defendem, que elas acreditam e que não, né? Então esse ritual, essa rotina ali que fica legal de compartilhar. É uma materialização disso, né? Então eu mostro que eu vivo aquilo que eu digo que eu acredito, né? É realmente viver, não é só falar, né? Aquilo ser muito vago, é só você tá... Esqueci qual que é a expressão que a gente usa mesmo. Esqueci a expressão que a gente sempre usa no português, assim, mas é você viver aquilo que você está falando, né? Você realmente ser verdadeiro. Exatamente. E por ser ali um conteúdo diário, né, e você publicar, assim, para ter bons resultados, ter que publicar várias vezes ao dia, porque as pessoas, elas entram várias vezes ao dia ali no Instagram, você realmente consegue criar esses rituais com as pessoas. Então, não só ali mostrar que você está praticando aquilo que você diz que acredita. Então, se eu digo que a minha marca tem como um dos valores a disciplina,
E eu acredito que a disciplina, como crença, que a disciplina é que leva à excelência. E aí eu aproveito, por exemplo, para mostrar através de um ritual ali que a disciplina está dentro da minha rotina, ou que está dentro da rotina daquela marca, né, que faz parte ali. Então tem um ritual que exemplifica isso na prática. E eu não preciso falar de forma óbvia e explícita, olha só como a disciplina é importante. Mas se eu estou mostrando isso, as pessoas estão captando, porque a gente tem a mensagem, ela não está só na mensagem que a gente fala, ela está em vários símbolos, né? E os rituais, imagina, a repetição ali, dia após dia, de um ritual específico que está reforçando um valor, por mais que eu não fale, eu não verbalize esse valor, a pessoa vai perceber, porque a gente consegue captar. Então, se é algo de verdade, não é? Claro, redes sociais, a gente tem aí muita mentira mesmo, né? Ninguém está dizendo que não, mas o Stories dá essa sensação de verdade e de proximidade. E, melhor ainda, de falar, olha, tem esse ritual e nós vamos fazer juntos, comunidade. Nós aqui, marca, e vocês junto com a gente. Então, como que a gente pode participar em conjunto, né? Porque é aí sim que você começa a construir comunidade, quando você compartilha algo ali que é bom para todo mundo, né? Que seja uma forma de consumir aquele produto, ou seja um ritual mesmo que reforce um valor, né? Então, o Stories é muito, muito bom para isso. Exatamente. E aí um outro ponto que a gente pode trazer, que tem a ver com isso com essa preocupação, né? É também o que funciona nos stories quando você está servindo a sua audiência. Quando você, de forma genuína, está entregando alguma coisa de valor, alguma coisa que as pessoas precisam, alguma coisa que vai realmente transformar o dia. A gente fala muito no marketing da transformação, né? Às vezes fica um pouco vago, mas entregar ali no dia a dia algo que as pessoas precisam, responder uma dúvida, responder um questionamento, entregar uma solução, né? Para as pessoas, servir mesmo a sua audiência, e a gente consegue fazer isso ali. Caixinha de pergunta, por exemplo, né, que é uma ferramenta dentro de uma outra ferramenta. Né, os stories, o Instagram é cheio disso. Então, dentro do Instagram você tem o story, dentro do story você consegue criar caixinhas de perguntas, que é uma outra ferramenta, um outro formato de conteúdo que você consegue produzir ali para ouvir a sua audiência. Para dar voz, como a gente bem disse, né, no sentido de me fala, eu te escuto, eu te ajudo, eu estou aqui para servir, para também gerar essa sensação de que na forma como você se comunica, mesmo no seu marketing, você querendo vender, tendo alguma coisa para vender e usando as redes sociais para isso, as pessoas sentirem que você também está ali para ajudar, que você serve, que você gratuitamente contribui para aquela pessoa, né? Então, se você está fazendo isso de graça, imagina o que não vem naquilo que você entrega, que é pago, seja o seu conhecimento, seja um produto mesmo, seja um serviço, mas você tirar um tempo funciona muito bem para marca no geral, né? E para você conseguir vender ali, naquele momento certo, caixinhas de pergunta, servir a sua audiência. Usando para quebrar objeção, claro, usando para quebrar objeção, usando para gerar desejo, usando para o marketing ali também, mas deixando as pessoas sentirem que você está ali servindo, e servir sim de forma genuína. Entra trazendo essa parte então das conversas, e como você deu um spoiler pra gente ali no começo, a gente pode trazer a parte das narrativas, né? Então, o que vai funcionar nos stories também? Para que ele existe? Para humanizar a marca. Humanizar, a gente já falou isso várias vezes, não é trocar logo por rosto, né? Não é disso que a gente está falando. Mas como que a gente humaniza a marca? Sim, dando um toque pessoal, mostrando de certa forma que existe uma história ali por trás, né? Existem pessoas, existem personagens, e aí não só você, muitas vezes você consegue trazer outras pessoas para fazer parte dessa sua grande história, né? A gente falou do Carlinhos Maia, por exemplo, ele funcionou muito bem nos stories, contando
uma história. Na verdade, criando quase Com a mãe dele, né? criando quase uma novela, né? Era toda. Na época do boom, eu cheguei a acompanhar alguns dias, depois eu acabei cansando, confesso, mas alguns dias eu cheguei a acompanhar um pouco assim. Então, toda a vizinhança ali, né? Acho que ele chamava de vila. Tinha os seus personagens, tinha narrativa, ele tinha narrativa macro, mas ele construía cada personagem, cada núcleo mesmo. Assim, era como se fosse uma grande novela, ele sabia contar uma história. Isso humanizou realmente aquele conteúdo, né? Óbvio que a gente tá falando de um influencer, a gente não tá falando de uma marca. Mas tem outros casos. Mas que existem dá para você fazer isso. muitos outros casos, né? que a gente consegue fazer. Né? A gente sempre cita histórias diversas, né? Desde quando a gente tá falando de história mesmo, a marca tem a sua história de criação, as pessoas têm as suas histórias ali, né? Que elas compartilham. As próprias histórias que acontecem no dia a dia, histórias de clientes que vão acontecendo, né? A gente consegue, pensando em história e vivendo no nosso dia a dia, o story como uma ferramenta que a gente usa nesse agora, como a Fê disse, né? Isso é o que é postado aqui, fica só 24 horas no ar. A gente consegue construir histórias, né? Existem até indicações do próprio Instagram, né? Você de uma média de 5, 6, 7 stories ali, você troca de história, né? Você começa uma história, termina uma história, começa outra. Você não precisa fazer uma história inteira em 30 stories de uma vez, que as pessoas não vão chegar ali no final. Então você consegue. Você tem que ser muito bom nisso. Tem que ser muito bom. Nem mesmo o Carlinhos Maia, que a gente tá citando aqui, ele fazia isso, né? Ele ficava rodando ali de casa em casa o dia inteiro e criando várias histórias narrativas pro dia dele ali. Mas a gente consegue, nessa sequência de stories, criar essas histórias, criar essas narrativas, trazer essas pessoas, né? Esses personagens para sua marca, que estão ali no seu dia a dia mesmo, né? No que você faz, onde você está, quem está ao seu redor, para que a gente consiga humanizar essa marca. Então, histórias contam pra gente, dão lições, histórias identificam, né? As pessoas se identificam com histórias. Personagens são pessoas que têm a sua visão de mundo, que têm as suas histórias, que se comportam, têm sua personalidade, se comportam de jeitos diferentes, né? Então, isso tudo a gente consegue fazer para humanizar a marca usando essa ferramenta dos stories. E assim, não precisa ser um influenciador, né? Um caso que eu lembrei na hora, que a gente já citou várias vezes aqui, porque realmente é muito bom, de um nicho que não é nada fácil de trabalhar, que é o pessoal lá da CIMED. Eles são geniais, assim, no marketing, né? De usar a figura dos donos, que é uma empresa familiar, uma farmacêutica. Então, eles usam ali a figura dos donos e criam essas narrativas aí dentro dos stories, na verdade, em todo o conteúdo. Mas nos stories, então, tem esses personagens coadjuvantes, que aí é a filha, né? Por exemplo, a Carla, que é uma das donas, que ela é extremamente carismática, ela realmente é, assim, ela é empresária, mas ela tem essa veia influenciadora, que dá pra ver que é um talento. Mas é um conteúdo que é estruturadíssimo, como a gente disse. Tem uma baita estratégia, porque tem um baita time por trás, inclusive. E ela tem essas personagens, que é a filha dela, que é responsável lá por uma parte da empresa. Então, toda quinta-feira vamos trazer a filha. Aí tem o filho, o sobrinho. Então, tem outras pessoas, o próprio marido. Então, são pessoas que, assim, são personagens criados. Não, faz parte da rotina dela. Mas você faz é como se você fizesse uma caricatura ali da sua rotina. O que eu quero mostrar, o que eu não quero. Então, um personagem pode ser, é o meu animalzinho de estimação, é o meu filho, é o meu marido, são os funcionários, é o CEO da empresa. E aí dá para você transformar a sua vida em algo mais interessante. Então, ela tá vivendo ali, ela não tá, não, eu vou agora criar a minha rotina de uma forma completamente diferente para criar conteúdo. Não. Como que eu transformo a minha rotina, que às vezes é chata, que é igual de todo mundo, mas em algo interessante? Aí depende de como você joga luz pra isso, né? Que um dos maiores dores, mas eu não tenho nada de interessante pra mostrar, minha vida é um dia a dia, é sempre a mesma coisa. E a gente entende isso, né? Porque a gente aqui, por exemplo, que tá às vezes muito mais
ocupada em resolver as coisas do dia, em atender clientes. E aí a gente, às vezes, tem que também pensar em, não, precisamos parar para fazer um pouco de conteúdo pra gente, né? Como é que a gente vai mostrar essa nossa rotina? Então, não é fácil, a gente entende isso, mas dá para, com estratégia ali de, olha, na segunda eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer isso, já ajuda bastante, né? Dentro do que você já vive, não criar uma rotina que você, enfim, não tem nada a ver com você, só para criar conteúdo legal para o Instagram. E esse média é um excelente exemplo, né, Fê, que você trouxe, no sentido também de que ela não pega o celular dela e, hoje eu vou fazer isso daqui, simplesmente da cabeça dela. Existe uma marca por trás, se mede. Então, existe um negócio, ela não simplesmente vai, porque eu sou a dona, porque eu faço, porque eu quero postar isso daqui. Também a gente sai do capricho, né? Para funcionar, precisa ter essa estratégia. E ela sabe maravilhosamente bem o que ela tá fazendo, o que ela precisa fazer para ser essa empresária, produtora de conteúdo, humanizar e jogar luz e trazer resultado, né? Para uma farmacêutica, porque você vê o quanto não é difícil você humanizar uma marca de gente farmacêutica, sério, deve ser um dos nichos mais difíceis de trabalhar. E aí, o que eles fazem? Eles têm, claro, né, ali pessoas, os donos, eles falaram, vamos abraçar essa causa, que é a melhor forma hoje que você tem realmente, que é pegar a pessoa que é o rosto ali da empresa e transformá-la no influenciador da própria empresa. É o melhor jeito de você humanizar isso que a gente está falando tanto aqui, humanizar uma marca corporativa. E se é possível fazer isso com uma farmacêutica, é preciso fazer isso com qualquer outro negócio, né? Exatamente. A gente pensa, meu negócio é difícil demais, não tem jeito. Tem jeito. Gente, olha isso. Tem. E aí, sempre tem, né? Sempre tem. E pensar nessa sequência, né, Fê? Eu até já tinha trago um pouquinho ali no assunto anterior, mas essa sequência do que a gente tá produzindo, né? Qual é essa sequência? Quando ela vai começar? Qual é o meio? Como ela vai terminar? Como vai entrar uma próxima ali, né? Um próximo assunto. A gente falou sobre essa questão de o indicado pelo próprio Instagram, ser essa média de 5 stories por história mesmo, né? Por narrativa que você tá criando. Senão depois você já começa a perder a retenção, né? Já começa a cair. Então, como que você vai unir ali no seu dia um bloco com o outro, né? A forma como você faz isso de uma maneira sutil, sempre trazendo aquilo que já acontece, né? E aí, o que as pessoas esperam consumir, esse dia a dia, os rituais, mas sempre se lembrar de dividir. Começar a estruturar na sua cabeça, ali quando você está pensando a sua estratégia e executando a sua estratégia no dia a dia, sempre pensar nessa sequência em blocos. Então, eu preciso começar um assunto, eu preciso terminar um assunto, não prolongo isso demais. Preciso começar um assunto, terminar um assunto, para que a gente consiga manter a retenção das pessoas, reter a atenção das pessoas, porque é essa retenção que vai fazer com que elas continuem assistindo, e o Instagram vai entregar sempre para essas pessoas ali na frente com prioridade os seus stories, e também vai, pela relevância, vai chamar outras pessoas mostrando novamente os seus stories para elas. Não, e você dominar essa da retenção, né? É normal que a retenção caia, quanto mais longa uma sequência, mais tende a cair essa retenção. Mas é importante porque se você vai, por exemplo, usar aqui o Stories, como a gente está falando, como uma ferramenta de venda, e você não consegue fazer com que a pessoa chegue até ali a sua chamada para ação, que no geral vai ser uma das últimas coisas que você vai falar, né? Você não vai abrir uma sequência já falando de venda, você vai preparar o terreno, você vai chamar a atenção da pessoa ali, fazer com que ela preste atenção, e aí sim você vai dentro de uma narrativa, mais uma vez, para que ela chegue ali no final, e pode ser por venda, precisa ser só a venda tô fazendo uma oferta aqui, mas pode ser para levar ela para um conteúdo mais longo, para ela se cadastrar para participar de um evento, para ela conhecer seu site, para ela consumir um outro conteúdo que você postou no próprio Instagram. Então, tudo isso a gente pode considerar venda, e a gente precisa entender o que é que faz com que a pessoa chegue ali até o final e
mantenha ela entretida. E uma das formas também é você ir variando os formatos, né? Então, você não fazer só vídeo, ou só texto, ou só imagem, mas mesclar, que funciona muito bem. A pessoa vai cansar menos e ela tende ali, aí se você tem uma taxa de retenção, por exemplo, de 80%, parabéns, porque é isso mesmo, né? Que a gente quer. Uma retenção para que, de fato, você consiga levar a pessoa para uma outra ação, quiçá uma venda aí também, né? No final dessa sequência. Exatamente. E a gente consegue fazer isso também com um outro formato que vai funcionar muito bem ali nos stories, que é trazendo esses bastidores, né? Então, pensar tudo isso, trazendo um pouco mais dos bastidores, daquilo que você está fazendo, mostrar isso vai fazer sentido trazendo uma ideia mesmo de construção. Você está construindo algo, né? Algo do seu bastidor ali que está reforçando um posicionamento, que está te posicionando como líder de um movimento, que está mostrando uma transformação, né? E aí, como que o seu produto entra nisso tudo? Nesse dia a dia, a gente pode pensar que também é funciona muito no Instagram, de uma maneira que tem essa cara mais de orgânico, mas uma demonstração do produto. Então, no dia a dia, como que você consegue demonstrar esse produto, né? Sendo usado mesmo no dia a dia por você, por outras pessoas, trazendo isso para dentro dos stories, em momentos oportunos, fazer ofertas, sim, porque funciona, sim, se você construiu, se você fez direitinho o dever de casa, ofertas ali, e de fato, quando chegar a hora de colocar link sim nos seus stories, porque a ferramenta te permite fazer isso e a gente consegue... Graças a Deus, que hoje dá... que está liberado para todo mundo fazer isso de uma maneira bonita, né? Nem arrasta para cima, você consegue colocar um botão ali na tela mesmo, né? E usar isso ali visualmente de maneiras muito mais atrativas do que simplesmente arrasta para cima. Quando chegar nesse momento da oferta, fazer a oferta sim, o link, a automação, como a gente até falou no episódio anterior, que é um bom tema de podcast, né? A gente fazer um podcast exclusivo sobre automação ali dentro do Instagram, ou então fazer uma oferta através de uma automação, trazer isso para os seus stories também é algo que vai funcionar. É legal, por exemplo, então eu mostro como o meu produto ele é fabricado, se é um produto físico ou se é um produto digital também, como é que é o produto por dentro, eu consigo mostrar ali, e é legal que a pessoa veja antes de comprar, né? É um vídeo de demonstração sem ter aquela cara de demonstração. Ai, gente, olha aqui, nossa, olha só, os pedidos de hoje, a gente tá embalando aqui, estamos arrumando as caixinhas para enviar para os nossos clientes, então aí você já vê o cuidado que aquela empresa tem com o produto que você vai comprar dela, como é que é essa embalagem que ela está sendo enviada ali para esses clientes, né? Então isso já diz também muito da sua empresa, já mostra a marca em ação, né? E olha só, essa aqui é as novidades da semana, né? Se você tem ali, por exemplo, moda, né? Se você tem um giro muito Tô usando muito grande, esse blazer, olha só. Né, Fê? Você tá de blazer, por exemplo, se tivesse uma marca, tô usando esse blazer aqui da coleção nova, ou blazer que vai ser lançado e tal. Sim, olha aqui eu tô me arrumando, gente, vem se arrumar aqui comigo, é um muito comum, né? E aí, olha, então a pessoa tá lá se maquiando e tá usando os produtos, às vezes ela nem tá falando nada, mas ela tá mostrando tudo ali. Então você não precisa esfregar na cara das pessoas para vender, porque, por exemplo, para produtos femininos, se tem alguém que tem uma certa influência ali, aparece usando algo, a primeira coisa, meu Deus, que vestido lindo de onde é, meu Deus, esse óculos maravilhoso de onde é, então às vezes você precisa ser sutil. E aí se você usa os stories para mostrar esses bastidores, por exemplo, é uma empresa que tem time presencial ali, dá lá, faz um time de marketing hoje aqui, vai fazer um tour na empresa, vamos conhecer a galera que trabalha aqui, vamos conhecer a galera que trabalha entregando os produtos para vocês. As pessoas gostam disso, porque, mais uma vez, é humanizar. Então, é trazer para dentro, como se você estivesse trazendo a pessoa ali para dentro daquela empresa para saber. Você não ia gostar de saber como é que é os bastidores ali da Nike, por exemplo? Eu achei muito legal. Também. Um dia com o time de marketing da Nike. Fantástico. Eu ia adorar saber. Como é que é produzido ali
como é que é feita uma campanha? Tudo bem, aí eu tô falando de temas que acho que é muito do nosso interesse aqui. Que nem todo mundo se interessa em saber. Mas trazendo até pro nosso, né, Fê? Mas outros assuntos daria. Sim, mas até pro nosso, por exemplo, como que a gente tá ali na prática, fazendo o planejamento, iniciando o guia da alma da marca de um dos nossos clientes. Então, a gente mostrou ali rapidamente o que a gente começou a fazer. A gente tá demonstrando, né, o que a gente faz. A gente tá demonstrando ali, é uma demonstração do nosso serviço, né? Você consegue trazer esses pontos. Para serviço é muito legal porque às vezes é uma coisa que é difícil de tangibilizar, né? Então, você conseguir mostrar um pouquinho do seu dia a dia, você acaba tangibilizando também essa oferta. Então, você entrega algo diferente, mostra isso. E se você faz isso muito bem e consegue conquistar o cliente, ele vai fazer isso por você, porque ele vai receber um negócio legal na casa dele, ele vai postar, porque ele vai querer mostrar e vai te marcar, e aí você vai repostar. Enfim, então tem diversas formas que a gente pode pensar. Como que eu posso mostrar o que eu tô vendendo sem necessariamente mostrar de forma explícita o panfletão do tipo 2 por 1 ou este produto aqui acabou de ser lançado. Até a gente estava falando aqui antes de gravar, né, que tem de uma marca de roupas que a gente curte. O conteúdo basicamente é a dona da empresa e ela se arrumando lá e olha, aqui eu tô indo viajar, tal, pra Grécia lá. Olha, eu escolhi essa roupa aqui, é isso que ela mostra. Olha, gente, hoje eu tô saindo pro trabalho aqui, aí eu escolhi o meu blazer tal, a minha blusa tal. E aí você vê, você fala, que lindo, gostei do look que ela mostrou. Você vê no corpo dela, né? Você fala, nossa, tem um bom caimento, realmente o tecido parece muito bom. Olha como é que ela ficou linda usando esse short. Olha que combinação que eu não pensei, né? Então, assim, tá vendendo? Tem link de venda, inclusive. Tem as roupas pecinhas marcadas. Mas não tem aquela coisa chata ali esfregada na sua cara. Você quer ver aquilo. Você fala, nossa, eu quero ver qual é o look dela de amanhã. Porque vai vir uma coisa legal que eu posso me inspirar também. Então é isso, né? Realmente o vender sem não diria ser sem vender, mas é sem ficar esfregando na cara dos outros, assim, né? Sem entediar as pessoas. Sem gritar, se a gente pensar que elas estão entrando... se elas estão entrando ali várias vezes ao longo do dia, elas estão querendo se distrair de algo. Né? Esse é um ponto. E aí você vai lá, ela tá entediada, ela tá entrando no stories, tu vai entediar ela de novo? Tá, né? Transformar o seu stories num comercial da Polishop, né? Ninguém tá entrando ali pra ver Polishop. Quem gosta de ver isso? Só se for pra dormir, né? Que quando não tinha celular, isso faz tempo, né? Mas quem viveu aí anos 90 sabe? Você punha lá era no canal da Shoptime, que era pra dormir, né? Você fala assim, eu vou pôr no canal aqui porque eu não tô conseguindo dormir, eu vou pôr no canal de compra, que aí só mostra... Aí é literalmente canal venda atrás de venda ali. Ou então de joias, né? Não tinha um canal de joias que passava na madrugada, que eles ficavam mostrando este anel... Então, é pra dormir, pra você ver como é chato. Ninguém quer saber isso. Não era na madrugada à toa, né? Não escolheram um horário tão nobre quanto a madrugada à toa. Nossa, gente, agora eu lembrei, tinha aqueles infocomerciais lá, que eram os programas que basicamente era de loja em loja, assim, e aí era só o vendedor na loja lá mostrando os produtos. Boa pergunta, será que isso era eficiente? Eu duvido muito, né? Assim, que isso funcionasse mesmo com as pessoas sem opção. Duvido muito. Se eles fizessem de uma forma mais discreta, teriam, né, assim, inserido dentro do contexto de uma história, teria mais sentido. Hoje, né? Venderia mais. Hoje, na época de rede social, dopamina doida dentro de cada um de nós, né? Esse digital. Muitas distrações, muitas opções. Não vai funcionar muito menos. Exatamente. Porque isso funciona... Por exemplo, comercial de TV funcionava porque a gente não tinha opção, né? Hoje a gente tem que lembrar que a gente tem opção. Então, se a gente não consegue prender a atenção da pessoa, já era. Né? Já era. Aí você fala, mas vendia pra caramba. Sim, a gente tá falando de anos, né? Você não tinha isso aqui na sua mão, que faz toda a diferença, porque você... Primeiro momento que algo tá te enchendo, sabe que você tá vendo, às vezes, um filme tá chato, você pega o celular. Então, assim... Você se distrai, dá uma olhadinha. Se não tiver chato. Exato. E aí, uma coisa que a gente não falou, que é muito importante, a gente falou, né, do uso dos links com moderação, ou seja, de
de fato pensar muito bem também, não sair colocando o link à torta direito, né? Porque você perde no momento que você tem o chamada para ação ali, auto-retenção, né? Vai cair depois, então nem é interessante que você continue uma sequência ali para aquele momento depois de um link que está direcionando para fora. E aí uma coisa que a gente não falou ainda é de pensar uma linha editorial ali para a semana, né? Ter uma agenda mesmo para seguir como a Boca Rosa, né? Seguindo o exemplo da Boca Rosa, né? Que tinha ali, cada dia da semana ela tinha uma agenda, algo para seguir. Sim. E aí o que a gente consegue fazer que facilita é trazer isso mesmo para o seu dia a dia. Então, se na segunda-feira a Carla da CIMED, ela não nada a ver, mas ela não começa o dia dela numa piscina, fazendo uma natação. Se ela não faz isso na segunda-feira, então eu não vou colocar isso para ela fazer numa segunda-feira na agenda da rotina dela. É melhor não. É melhor que a gente não coloque. Então, se na segunda-feira suponhamos que você tenha tem uma loja, você tem um depósito que fica em um outro lugar. Se na segunda-feira você não vai no depósito, você vai na terça, coloque na sua agenda que na terça-feira é o dia de você fazer um conteúdo que você está mostrando alguma coisa ali de dentro. Então, o que dentro da sua rotina faz sentido, né? E do funcionamento do seu negócio faz sentido para você trazer cada dia da semana. Isso vai facilitar, vai te dar um guia, vai te orientar para que você não pense, hoje o que eu vou postar, o que eu vou fazer. Vai garantir que você seja muito estratégico e vai te ajudar na disciplina, né? Existe algo que precisa ser feito cada um dos dias. Então, vai te ajudar também a fazer o que tem que ser feito, ao que você se propôs a fazer. A gente até falou no primeiro episódio dessa temporada aqui de 2024, do planejamento de conteúdo. Esse é o mais importante, inclusive, se você não viu, veja, que já está aí no ar para você assistir, para você planejar seu ano. E uma das coisas que a gente fala lá é da importância de você pensar nas metas e quais são as campanhas ali que eu vou criar para alcançar essas metas. E as campanhas é algo também que você já tem dessa visão do ano, tendo ali pelo menos a visão do mês. Então a gente vai ter um lançamento de um produto, vai ter ali algo importante acontecendo, um evento, até uma viagem, mesmo que seja uma viagem pessoal. Eu olho para a minha agenda não só da rotina do dia a dia, mas também do que tem ali, que precisa ser comunicado naquele período, e aí eu já consigo desenhar uma agenda de stories coerente. Então já facilita muito isso, né, de ter isso planejado, para realmente não depender da inspiração. Aliás, depender de inspiração para produzir conteúdo como um todo é a pior coisa que você pode fazer, porque se ela não vem, aí não tem, né? Então tem que ter ali, realmente é um trabalho. Seja você fazendo para outras pessoas, seja você fazendo para você mesmo, dá trabalho, exige esforço, mas compensa, né? Vale muito a pena. E precisa ser intencional, não é uma ferramenta tão fácil. Precisa ser intencional. Precisa ser intencional. Eu diria até, Neva, que os stories, assim, as marcas ainda não sabem trabalhar direito, né, com essa ferramenta. É poucas marcas, principalmente as pessoas, acho que até saem um pouco melhor, mas que sabem trabalhar bem os stories. Então você vê muita realmente panfletagem, mais do que até no feed, mas você vê muita coisa assim que não é legal, que as pessoas, que acaba não tendo ali uma aderência de quem tá acompanhando, né? Então se você consegue contar boas histórias, você chama atenção mesmo, e você chama atenção, e você chama atenção das pessoas mais engajadas, o que para uma marca é fantástico. Então, exatamente. Não ignore seus stories aí, principalmente em alguns nichos vai ser mais importante do que outros, né? Sem sombra de dúvida, mas é uma ferramenta muito boa ali para você gerar proximidade, de proximidade gerar vendas. Inclusive compartilhando conteúdos gerados por outras pessoas ali também, né? Marcações, com moderação também. Tem gente que só fica repostando coisas que postaram deles ali. A gente precisa estar sempre pensando nesse conjunto de aspectos que a gente trouxe para poder criar tudo.
Mas também as pessoas te marcaram, as pessoas te indicaram. Você consegue trazer isso pro Stories, sempre pensando na narrativa, no que você vai construir a partir daquilo, né? Depoimento de cliente, então uma mensagem que você recebeu ali. Hoje a gente tem até metodologias, né? A gente tem cursos famosos na nossa área aqui de marketing digital, né? De pessoas que criaram formas de pegar ali um depoimento de cliente, uma mensagem de um cliente, transformar numa narrativa para vender, né? De tanto que isso funciona. Então, existe uma maneira de fazer isso, que é uma maneira que vai funcionar, mas também é um ótimo canal para você trazer isso, trazer essa prova social, gerar essa conversa a partir de algo que o seu cliente falou sobre você, né? Um depoimento, uma conversa, uma resposta que você teve ali. A gente consegue trazer isso no story, sempre pensando em que a gente não deve postar e sair correndo. Você posta, você cria uma história, né? Você constrói algo na cabeça das pessoas, mais uma vez, sendo intencional, não só fazendo por fazer. E sempre estratégia em tudo que você for fazer, inclusive estratégia de marca, né? Que é o que dá base aí para toda a comunicação, que é o que a gente recomenda. E é isso. Encerramos aqui mais um episódio dessa nova temporada aí de 2024, que tá só começando, vem muita coisa boa aí pela frente. Né? A gente, onde mais a gente estava? Você nos encontra no nosso próprio Instagram, né? @me chama de MKT. Você nos encontra no nosso LinkedIn, aí os nossos LinkedIns pessoais, Vanessa Alckmin, Fernanda Del Giudice, você consegue encontrar a gente lá, conversar com a gente ali pelo LinkedIn. Aqui no YouTube, então se inscreve no nosso canal, comenta aqui abaixo o que você achou desse episódio, o que você mais usa, como você usa os seus stories para poder vender, para ter resultado no seu negócio, conta pra gente aqui abaixo. E você também pode nos ouvir o nosso podcast no Spotify, então tá no trânsito, tá lavando a louça, tá buscando o seu filho na escola, tá fechando ali o seu finzinho do expediente, né? Tá fechando o seu negócio, fechando a sua loja, pode colocar a gente para tocar ali no seu Spotify, você pode colocar a gente no seu Spotify para escutar os nossos podcasts ali também. Isso aí, pessoal. Então, até a próxima quinta-feira. Estamos sempre aqui. Por favor, se você gostou desse episódio, se inscreva no canal. Caso não esteja inscrito ainda, deixe sua curtida e a gente se encontra na quinta-feira que vem. Até lá!